Olá, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Laís Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Essa palavra que está em todos os lugares dos jornais atualmente, em várias manifestações no Brasil e no mundo contra e a favor da democracia. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre a origem da democracia e como aconteceu a evolução dela desde o seu surgimento. Bom, a democracia, ela surgiu na Grécia Antiga. Sim, e a Grécia Antiga, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, não era um país, gente. Era uma região, uma região com várias cidades. Essas cidades compactuavam, sim, de alguns costumes e línguas. Porém, essas cidades não compactuavam com as mesmas leis e regras. Então, era como se fossem cidades independentes. Aí você me pergunta, Nossa, professora, mas como é possível um país assim? exatamente não era um país, gente. Para vocês terem uma ideia, o mundo não era globalizado como é hoje, entende? Existiam muito menos habitantes nas cidades. Então, as distâncias eram bem maiores, entre aspas, né? Porque não tinham meios de transporte tão tecnológicos e rápidos como hoje em dia. Então, para que você se deslocasse entre um lugar e outro, demorava muito tempo, né? Porque ou você teria que ir de cavalo, ou de carroça. A democracia, a palavra dela significa o poder do povo, ou seja, o poder que o povo tem de determinar o seu destino. A democracia surgiu em Atenas e os atenienses acreditavam que só poderiam participar da democracia os cidadãos. E cidadãos atenienses eram considerados apenas os homens, em sua maioridade, e homens livres e filhos de atenienses. O que isso significa? Que mulheres, escravos e com idade menor não podiam participar das decisões democráticas e políticas da cidade de Atenas. Tanto é que a primeira permissão no mundo para que mulheres pudessem participar ativamente da política foi na Nova Zelândia. Você já conhece esse país? Nova Zelândia fica num continente chamado Oceania e as mulheres foram permitidas de participar da democracia somente em 1893. Bom, a democracia ateniense é conhecida por uma democracia direta. O que isso significa? Que eles faziam assembleias no meio da cidade, onde qualquer pessoa Desde que fossem cidadãos. pudessem opinar e até em conjunto tomar decisões para a cidade de Atenas e todos os seus habitantes. Mas lembrando que essa democracia era restrita aos cidadãos. Com o passar do tempo, a democracia ela foi evoluindo e acabou expandindo as suas fronteiras. Ela foi sofrendo modificações durante o tempo. Então, ela passou por uma evolução e começou a ser reconhecida como uma democracia. Representativa. O que isso significa? Com o passar dos anos, com os avanços da metodologia da medicina, com os avanços científicos, né? A humanidade, ela foi crescendo, houve um crescimento populacional e também houve um crescimento das cidades, dos países, dos reinos como um todo. Isso ao longo da história desde a Grécia Antiga. Então, a partir do momento que as cidades se tornaram muito grandes, essas assembleias no meio da cidade era inviável. Então, não haveria como fazer esse tipo de democracia direta. Então, ela passou a ser representativa. A democracia representativa, ela é um método para que ela seja viável, com um número grande de pessoas participando. Então, como é que seria feito isso? As pessoas, os cidadãos e cidadãs, no caso da Nova Zelândia, a partir de 1893, votam e elegem pessoas para representar o povo. E essas pessoas que em conjunto acabam tomando decisões para toda a população.
Pode ser num período de curto prazo ou até num período de longo prazo, tá? Essa democracia indireta e com a evolução também desse conceito, então os cidadãos passaram a ter direito ao voto, foi criada uma Constituição que regulamenta a política, a vida pública, os direitos e deveres de todos, a igualdade de todos perante a lei e o que está estabelecido na Constituição. Então, a Constituição é como se fosse algo sagrado, é como se fosse algo que determina a igualdade de direitos e deveres para todos os cidadãos, sejam eles políticos ou não, ricos ou não. Então, a Constituição ela foi fundamental para a evolução da democracia. A necessidade de elegerem representantes, né? Porque não tem como participar de assembleias em praça pública, por exemplo, numa cidade com 500 mil habitantes. Então, houve-se uma necessidade de alternância também do poder para que não aconteça um regime totalitário, né? E para a manutenção da democracia. Então, por isso que as eleições, por exemplo, atualmente, acontecem de 4 em 4 anos, para que esses representantes possam ser mudados para haver uma manutenção da democracia. Porque vamos supor que as eleições ocorressem de 10 em 10 anos. Já pensou você descobrir que o seu candidato realmente não te representa e ter que ficar com ele por 10 anos? Essa foi a democracia representativa, ou seja, é a participação popular, mas através de seus representantes. Então, agora, nós vamos entender um pouco sobre um outro lado da democracia, que é a democracia participativa, ou seja, é uma democracia na qual também se elegem representantes, só que para cada decisão e cada mudança nas leis e no destino do povo, é necessário a autorização popular. O que isso significa? Nas assembleias, tanto de deputados quanto de vereadores, nessa democracia participativa, Que não é o caso do Brasil. são tomadas algumas decisões, só que antes de que elas comecem a valer, o povo precisa autorizar. A democracia é sim uma prática política há muito tempo e é uma prática que é exercida para que todas as pessoas que compartilham do mesmo estado, do mesmo governo, da mesma nação, possam ter alguma participação nas decisões que são tomadas, mesmo que essa participação seja indireta. Então, a democracia é fundamental para que haja um Estado ou um governo abrangente, que abrange as pessoas, né? Ao contrário de regimes totalitários e de ditaduras que não permitem essa participação política de grande parte da população que habita naquele local. E além de ser uma prática política, ela pode ser também usada dentro da sua casa, dentro da sua escola, no seu trabalho, né? Então, quando existem decisões a serem tomadas, que todas as pessoas são consultadas, tanto dentro da sua casa, como na sua escola ou no seu trabalho, isso significa que a gestão é democrática. A gestão da sua escola ou da sua casa ou do seu trabalho é uma gestão democrática. Não que a sua vontade vai prevalecer, mas sim o bem-estar do geral, ou seja, a decisão da maioria vai prevalecer. Então, essa seria uma prática política ou até mesmo uma metodologia de vida em sociedade ou em conjunto. Bom, então hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Postem aqui nos comentários todas as suas dúvidas, sugestões. Também não esquece de deixar o like e se inscreva no canal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.